Olá, boa tarde a todos. Mais um sábado aqui na Ocupação Zuzu, recebendo um convidado, uma convidada hoje para conversar conosco sobre moda. Então é um prazer receber vocês, aliás, sobre moda e outros assuntos, né, Isabela? É um prazer receber vocês e estar aqui com a Isabela Capeto. Acho que muitos de vocês conhecem o trabalho dela, talvez já tenham inclusive ouvido a Isabela contar tantas histórias bacanas que estão tramadas aí em torno dos bordados e das técnicas incríveis que ela usa, mas eu vou apresentá-la porque talvez alguns de vocês gostem inclusive de saber de alguns detalhes da vida e do trabalho dela, né? Da trajetória dela. Então, 5 minutinhos, logo eu passo a palavra para ela, afinal de contas, todos devem estar curiosos para ouvi-la. E só lembrando que a gente então vai ouvi-la, a gente tem essa conversa e logo depois a gente passa a palavra para vocês, ou seja, preparem perguntas e Isabela está gostando aí de receber perguntas e conversar com vocês. Então, Isabela é carioca, começou a carreira há mais de 15 anos, né? Tá aí a partir do momento que se formou na Academia de Moda em Florença, na Itália. E ela depois passou pela área de criação de diversas grifes, mas em 2003 inaugurou seu próprio ateliê e em 2005 sua própria loja. Ela estava me contando que hoje, né, ela mudou, inclusive, do outro ateliê e da loja anterior, e hoje está tudo junto, num lugar super especial lá no Horto, que eu fiquei louca para conhecer, porque já vi as imagens e é um lugar encantador e super especial. Mas lá, né, desse ateliê no Horto, é só um ponto de origem de peças que, na verdade, vendem por aí afora. Aliás, esse é um ponto em comum que a Isabela tem com a Zuzu, né, uma visibilidade no exterior imensa, que vai de países desde os Estados Unidos até o Oriente, no Japão, por exemplo, onde a Isabela tem um reconhecimento muito grande. Eu tenho certeza que ela vai contar para vocês por quê. Acho que esse é um detalhe muito especial do trabalho dela e que, de fato, aparece muito no modo como o público japonês recebe as peças dela. E as referências de criação dela têm muitas origens, tem livros, obras de arte, lugares, né? Não sei se vocês sabem, mas em geral ela não trabalha com um tema, né? Acho que também ela vai falar disso. E eu pesquisei um pouco sobre as coleções dela e achei muito interessantes algumas. Uma delas, por exemplo, tem o nome de um tom de azul da cartela do Pantone, né? Então, dali de alguma coisa assim que tem a ver, na verdade, com a cidade do Rio de Janeiro, né? Dali ela parte para uma multiplicação de potenciais criativos em vários sentidos, né? Do modo como ela vai trabalhando. Tem uma outra que me chamou a atenção, que é recente, que se chama Tsunamis e Caracóis. Então, são nomes poéticos, às vezes com uma referência explícita ao que ela está trabalhando e, às vezes, com uma poética em torno disso. E o que me chama mais atenção no trabalho dela, e que eu acho que dialoga bastante também com o trabalho da Zuzu, imagino que vocês todos viram a exposição e conhecem um pouco, né, dessa grande pessoa, dessa grande figura da história, não só da moda, mas da história do Brasil, né? E um ponto em comum que eu acho que as duas têm é justamente esse apreço, né, por algumas coisas que são muito simples, que parecem muito simples, que são de fato permeadas pela simplicidade, no entanto, elas transformam tudo isso, né? E isso vem desde o material, né? Às vezes o trabalho da Isabela parte de um tecido muito simples, de uma técnica muito simples, né? E que no resultado vai realmente ganhar, né? Bastante a partir da originalidade, da feminilidade, da delicadeza
que elas têm no trabalho com a roupa, né? Então, uma coisa que me chamou a atenção, um texto que me chamou a atenção, vem na coleção Azulejos, tem no site dela. Se vocês quiserem olhar, todas as coleções têm textos, né, muito bonitos. E tem uma citação, tem um trecho desse texto sobre a coleção Azulejos que diz: cada pedacinho de fita, renda e lese tem uma história para contar, uma história de vida e de tempo. Então é com essa frase que eu passo a palavra para ela, que ela conte para vocês um pouco dessa história de vida e de tempo. Bom, é um prazer estar aqui com vocês em São Paulo, adoro São Paulo, venho sempre. E acho assim, desde que eu comecei a fazer, eu sou uma pessoa, sempre fui muito apaixonada por moda e por roupa, assim, adorava desde pequena me vestir, era aquela pessoa que tinha muita curiosidade sobre esse mundo, assim, feminino. E quando eu comecei a fazer as minhas coisas, assim, meu primeiro ateliê e minha primeira coleção, era meio que tudo aproveitando os restos. Eu sempre aproveitei tudo, sabe? Aquela que aproveitava qualquer pedacinho de tecido. Eu tinha uma jaqueta minha que foi um sucesso, assim, que foi numa primeira coleção da África, que era uma jaqueta que a gente pegava, era um sofá velho que eu tinha e que eu ia pegando os restos do sofá velho e ia botando na jaqueta. Porque eu achava que aquilo ali tinha uma história, e acredito nisso, assim, eu acho que as coisas têm que ter o seu tempo, acho que até por isso tudo que eu estava contando para a Cris, assim, que eu sou uma pessoa que eu fiz a minha marca, vendi a minha marca, comprei a minha marca, hoje em dia eu sou dona do meu nome de novo, e acredito nessa coisa de você fazer o que você gosta e o que te dá prazer, entendeu? Então, o que é no seu tempo. Então, hoje em dia eu não faço mais coleções, assim, eu faço as roupas que eu tenho vontade. Então, eu faço uma coleção, sei lá, inspirada em tsunamis e caracóis, que foi um nome que eu inventei da minha cabeça e ponto, e ninguém tem nada a ver com isso. E se eu quiser, eu faço só uma coleção de camisolas e também tudo certo. E se me der vontade, eu faço roupas de criança, entendeu? Então, essa liberdade que eu acho muito legal na moda e que eu acho que me identifico até com essa história da Zuzu, que ela tinha muito isso. Ela era uma pessoa muito livre, assim, muito moderna no tempo. Então, uma pessoa que trabalhava muito com as coisas brasileiras, ela pegava rendas brasileiras e retingia, né? Tingia de vermelho, de azul, na época que era uma coisa assim tão inusitada, que as pessoas só usavam as rendas brancas. Então, assim, isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer e que sempre fiz no meu trabalho. E essa coisa também de aproveitar os produtos, estava até falando também com a Cris, dos produtos brasileiros, assim. Eu, desde esses, sei lá, 11 anos que eu fiz a minha marca, eu nunca me rendi àquela coisa, assim, de fazer um produto na Índia ou na China. Eu tenho muito, assim, muito paixão pela essa coisa da brasilidade. Então, eu trabalho só com tecidos 100% brasileiros, aviamentos, eu gosto de trabalhar com as sementes, os frutos brasileiros, eu acho a estamparia eu faço no Brasil, porque eu acho que, né, a gente tem que aproveitar as coisas lindas que a gente tem aqui no Brasil. E isso a Zuzu fazia muito bem também. Eu acho que ela levou essa história toda do Brasil lá para fora como ninguém. Quando eu comecei a fazer a minha primeira coleção, eu comecei vendendo lá fora. Eu vendi lá fora e aí depois as pessoas ficaram super interessadas aqui e falaram, nossa, que legal as roupas dessa menina. E já vendia lá fora e depois vendeu aqui. O brasileiro tem um pouco essas coisas, né? Que tipo, vê lá fora e aí quer aqui dentro, né? Então, sobre esses detalhes, né, que você está também lembrando, as rendas, você tem essa ideia sempre presente, né? Ou seja, detalhes, tem o tingimento, tem a passamanaria, tem uma renda antiga que você trabalha. Conta um pouco pra gente dessa sua prática. Então, eu adoro, para mim, assim, a roupa, ela é completa quando ela tem, tipo, um avesso lindo. Até eu brinco que eu falo, você tem que ter uma roupa que ela seja tão linda quanto no direito, quanto no avesso. Entendeu? Se você esquece na casa do seu namorado, da sua namorada, quando ela olha ali, ela fala, oh, nossa, mas olha o avesso, entendeu? Tem que ter uma boa limpeza, tem que ser uma coisa direita, assim. Eu sempre fui aquela que reclamava de roupa overlocada para mim. Eu falava, não, pelo amor de Deus.
sempre, então, tudo bem que se tivesse um overlock, tinha que ser um overlock colorido, ou escrever uma coisa na bainha. Teve uma época que comecei a fazer vestido de noiva, e fiz poucos vestidos de noiva, mas assim, eu fiz uns vestidos que aí eu botava o forro todo trabalhado, bordava os nomes das amigas no vestido. Teve um que eu fiz que eu peguei tudo que os noivos tinham de coisas que eles queridas, né, dos pais deles, e aí costurei todo no vestido de baixo. Então eu acho que essa coisa de ter uma roupa que surpreenda, assim, para mim é muito importante. E isso foi uma das coisas que também me fez o povo lá fora, né, os outros países, se interessarem muito pelo meu trabalho. Assim, o Japão já teve showrooms que eu fiz, que os japoneses ficavam super emocionados quando eles viam uma roupa que tinha um avesso lindo, ou que tinha alguma novidade, ou que eles descobriam um bordadinho debaixo da gola. Sabe, eu tenho, assim, quando eu faço uma roupa, para mim nunca está pronta, sabe? Eu sempre falo, mas não está pronto o suficiente. O que eu vou botar aqui? O que eu vou fazer? Será que eu não tinjo essa manga? Ou boto um aviamentozinho aqui? Será que eu boto um outro botão costurado lá? Então, para mim é muito difícil uma roupa mais simples. Até as minhas amigas brincam, assim, eu sou sempre aquela pessoa que gosta de botar o brinco, o colar, sabe? Sempre acho bonito essa coisa de ser caprichada, sabe? Acho que mulher é isso, assim, uma mulher feminina tem essa coisa de ser, sabe, sempre cheia de detalhes. Então, acho que a minha roupa eu trago muito do meu mundo, assim. Eu estava até lendo ali, tinha uma pergunta lá em cima naquele ateliê da Zuzu que fala, né, tipo, o que é a roupa para o seu mundo, o que é a roupa para você, sei lá, me esqueci um pouco a frase, mas como você vê a roupa em você. Para mim, a roupa, tipo, como você se veste, é como você é, assim, é muito o que você é, o que você fala, o que os outros... Para mim, seria muito difícil quando teve aquela moda que era mais cool, né, que todo mundo se vestia de calça jeans e camiseta branca. Para mim, aquilo era um pânico, porque eu nunca ia ser uma pessoa cool, entendeu? Quando outro dia eu estava dormindo na casa de uma amiga minha também, aí as minhas roupas tinham acabado, eu estava aqui em São Paulo, ela falou, eu vou te emprestar uma camiseta branca, você vai ficar linda, bota uma camiseta branca só. Eu falava, mas eu me sinto, tipo, sabe, eu gosto de uma roupa mais com detalhe, eu acho que isso tem muito a ver com o meu trabalho, assim. Uhum. Acho que duas palavras-chave, né? Detalhe e aviamento. Porque você explora, né? Você lembrou daquela sala na Zuzu e ali aquelas gavetinhas, a sensação que eu tenho é que o seu ateliê é meio assim, é verdade? Eu sou a rainha do aviamento, adoro, eu fico louca. Assim, numa loja de aviamentos no centro, ou aqui na 25 de março, eu posso ficar... quase ter um ataque de pânico. Os velhos armarinhos, né? Assim, acho que durante muito tempo, assim, até hoje em dia, eu sou aquela que volta e meia liga a gente pro meu ateliê me oferecendo rendas antigas, olhinhas, alguma senhorinha. Olha, eu estou aqui com uma sacola da minha prima que faleceu e tem rendas lindas. Eu adoro, assim, aí tinjo e rebordo. Eu acho que isso é uma coisa, é aquela história, entendeu? Uma coisa que conta uma história, uma coisa que já foi vivida. Uhum. Eu prefiro as coisas assim, sabe, do que as coisas novinhas, assim. Eu acho mais legal, eu não sou aquela que fico pintando a casa toda hora. Eu acho que tem uma história, eu acho bonito isso, assim. Uhum. Gosto. Uhum. Então, isso também acho que me lembra um pouco seu apreço pelos bordados, né? Porque bordado é um trabalho que, por definição, leva tempo, né? Ele tem uma história, ele tem algo que está presente ali pela própria relação entre a bordadeira, o tecido, a linha, aquela ação, né? E o resultado que se vê. E você trabalha bastante isso e estava me falando um pouco sobre a história da valorização desse trabalho, né? Eu acho que vale você também tratar disso, tão bacana. Não, eu realmente gosto muito de bordado, assim, eu dou muito valor, assim, a todo esse mundo do artesanato, a coisa do feito à mão, inclusive até toda essa coisa do artesanato brasileiro.
E essa coisa do bordado, assim, eu tenho roupas no meu ateliê, que hoje em dia, ainda mais que eu tenho esse despreendimento de fazer aquilo que eu gosto e no tempo que eu quero e sem estar presa a uma coisa de uma coleção ou uma data X para entregar uma coisa, assim, que como eu te falei, eu tenho no meu ateliê hoje em dia, eu faço pequenas peças, sei lá, eu faço 5 blusas de cada e cada blusa, uma é diferente da outra, uma tem uma renda mais aqui, a outra tem mais ali. Eu me dei esse caminho para mim, escolhi esse caminho para mim. E eu acho assim, tem roupas que eu faço que demoram 3 meses para uma bordadeira bordar uma saia. Então, assim, não posso, até por isso que eu sou super contra por esse trabalho na Índia, na China, que muitas vezes as pessoas pagam tão pouco, eu fico assim com muita pena, entendeu? Eu acho uma loucura. Como é que ela pode bordar 3 meses uma saia e querer pagar, tipo, R$10? Entendeu? Não dá, é muito tempo que aquela pessoa ficou ali se dedicando àquela saia, àquele trabalho. Então, acho que isso acaba que tornam as roupas, muitas vezes, tipo, caras, entendeu? Mas é porque tem essa coisa dessa história do tempo. E lá fora as pessoas valorizam mais isso. Aqui no Brasil eu ainda sinto muita dificuldade nessa coisa da valorização do bordado e do trabalho manual brasileiro, sabe? Acho que está ainda distante disso. Até eu tenho muitas clientes minhas, por exemplo, que elas vão lá no ateliê e elas compram roupa porque elas vão viajar. Eu estou indo para uma festa na Europa, ou estou indo, sei lá, um jantar nos Estados Unidos, eu vou viajar, então quero comprar várias roupas suas, porque aí eu uso em todas as ocasiões. Porque aí chegam lá, é tipo um maior sucesso, porque é uma coisa diferente, é uma coisa bordada, é uma coisa trabalhada que você não vê lá. Entendeu? Então tem isso também, acho que tem essa coisa que lá fora as pessoas conseguem entender, como eu falei anteriormente. Você está mencionando preço, né? E eu acho que também vale você comentar, até porque em geral a gente recebe aqui nessas conversas designers, estudantes de design também, né? E eu acho que o modo como você, de alguma maneira, enxugou a sua estrutura e decidiu ter um outro ritmo de trabalho, quase como uma escolha, né, de ser menor para ter um outro ritmo de trabalho e, consequentemente, também um outro modo de lucratividade. E eu acho muito interessante, porque, em geral, quem está saindo para o mercado agora vive um momento de questão nesse sentido, né? Quem eu vou ser, como é que eu vou trabalhar, vou me empregar numa indústria X, ou eu vou ser pequeno e começar né? Então, eu acho que talvez fosse interessante você falar um pouco dessa opção, né? Por enxugar e ter um outro modo de trabalho. Eu acho assim que eu sou uma estilista que eu passei assim por todos os processos, porque eu comecei bem pequenininha, assim, a abrir o meu ateliê, aí o meu ateliê começou a bombar e aí eu abri uma loja em São Paulo, abri uma loja no Rio, aí como eu falei, eu vendi 50% da minha marca, começou a ficar uma coisa muito grande e aquilo ali não estava legal para mim. Então eu optei por, não estou afim disso, entendeu? Tipo, eu não queria que a minha marca, até por eu gostar de fazer esse processo manual e ser uma roupa muito especial e trabalhada e uma roupa que leva tempo, e eu não queria entrar nessa coisa de fazer uma roupa na Índia, na China, virar com tecidos que eu achava que eram tecidos sintéticos, que eu não achava bonito. Queria mesmo continuar ali na minha história, no meu conceito, no que eu acredito. E aí, assim, foi muito doloroso, foi muito difícil, porque eu estava num tamanho muito grande e eu tive que comprar o meu nome de volta, que é uma loucura isso, você comprar o seu nome. E tive que fechar todas as minhas lojas e me reorganizar e virar pequena de novo por uma opção, entendeu? Porque eu quis essa história, eu prefiro viver assim, entendeu? Uma questão de qualidade de vida. Hoje em dia eu moro perto do meu ateliê, vou de bicicleta para o meu ateliê, eu tenho um ateliê que é loja, eu faço pouca quantidade de peças, aí eu boto na mala várias roupas, venho para cá, para São Paulo, faço uma venda na casa das minhas amigas. Eu acho esse ritmo mais gostoso, entendeu? Faço muito trabalho de licenciamento com a minha marca, que eu adoro também fazer licenciamento, porque
é uma maneira que eu consigo vender a minha marca para muitas pessoas. E isso também me agrada muito, porque me dava muita assim, satisfação de eu ter optado por essa coisa, que é uma coisa que vira uma roupa mais especial, e eu também não consigo cobrar um preço tão barato, porque é uma coisa que dá trabalho, que demora, que a bordadeira fica 3 meses num vestido, então não consigo cobrar ele baratinho. Mas aí eu consegui esse lado que eu consigo fazer sandálias, roupas para crianças, fraldas descartáveis, coisas lindas e que um monte de gente possa usar, sabe? Que o porteiro do meu prédio possa usar e que a minha filha possa usar a bolsa e que todo mundo isso pulverize de uma coisa de bom gosto e legal e feminina e ao mesmo tempo fazer também as minhas coisas especiais, que eu fico vários meses ali em cima de um vestido ou de uma roupa, então eu optei por isso. E aí eu reduzi tudo, diminuí tudo, hoje em dia eu estou bem pequenininha num ateliê, que eu faço tudo ali com 5 funcionários e adoro, assim, estou feliz da vida, assim, com o meu ritmo, assim, eu me dou, agora, por exemplo, na Copa, eu estava falando, né, eu consigo fechar o meu ateliê, viajar e depois voltar, mas é uma escolha minha, eu optei por essa coisa de vida, sabe, eu acho, por ser mais simples, que é como eu acredito que o mundo está indo, entendeu? Se as pessoas ficam nessa... Eu não consigo, não dei conta. Quando eu comecei a ver que estava indo por esse outro lado, eu falei, opa, não é isso que eu quero da minha vida. Mas foi muito doloroso, foi muito difícil, foi muito complicado eu conseguir comprar meu nome de volta. Foi uma briga judicial que eu fiquei 2 anos brigando. Então, assim, não foi fácil. Mas eu sou super satisfeita hoje em dia. E mesmo a venda para fora, né, sua exportação, etc., você comentou que também é reduzido, ou seja, o pedido é sempre um pedido de uma quantidade que ali você faz uma jaqueta, por exemplo. 5, 10 jaquetas. E ó, eu tenho essas 10 jaquetas para vender. Aí se vem uma pessoa compra 2, a outra compra 3, eu vou anotando no caderninho. Quando chega uma e quer comprar a jaqueta, ó, acabou, não faço mais. Então eu faço outra coisa agora, mas essa daí eu não posso fazer mais. E é muito engraçado que você fica com aquela coisa, já isso acontece direto hoje em dia no ateliê, sabe? Da pessoa falar, eu vou... Porque assim, para mim, teve uma época que começou a me dar muito desespero também, essa coisa da sobra, que é uma coisa que acontece muito nas lojas e que eu vejo hoje em dia, né? Esses bazar de não sei quem, sobrou 3.000 peças daquilo, eu falo, nossa, que arrepio, entendeu? Que desespero. Aquela quantidade de caixas que sobra, a pessoa entra em liquidação e sobra uma quantidade... Hoje em dia eu não faço liquidação, não existe isso mais. Então sobra aquela quantidade absurda e eu já acho assim que o mundo tem tanta roupa, tem tanta coisa, entendeu? Então que a pessoa menos. Então eu acho que o legal é você fazer, não sobra mais, entendeu? Acabou aquilo ali, vai ser outra coisa, entendeu? Acontece também da pessoa chegar, não, eu volto depois para comprar aquela roupa. Eu adoro quando ela chega e não tem mais. Eu falo, então tá, fica super à vontade. Quando ela chega não tem mais, acabou mesmo, porque só tinha 2, entendeu? A pessoa fica achando, vai ter um monte de coisa, tem no estoque, hoje em dia não tem mesmo, entendeu? Então é aquela coisa bem exclusiva mesmo que... E eu consegui fazer também, reduzir o meu preço, porque hoje em dia, como eu estou num ateliê pequeno, no horto, um lugar escondido, eu posso ter também um preço mais barato, porque antigamente você acaba indo para um shopping ou para uma loja de rua, sei lá, na Garcia ou na Oscar Freire, que são preços absurdos. Então você não tem como não botar um preço ali caro. Então acho que tudo eu fui caminhando para... E aí quem vai no meu ateliê que gosta mesmo da minha roupa, que adora. Eu mando também muita roupa delivery também para o Brasil e fora do Brasil, de pessoas que gostam. Eu mando uma caixa, a pessoa vai, escolhe o que quer, o que ela não quer, ela devolve. Então, assim, eu transformei a minha vida numa coisa mais light. Não que, assim, no início eu fiquei morrendo de medo. Eu saí, deixei de fazer desfile, deixei de fazer tantas coisas, assim. Mas optei, falei, tô com medo, vai ser difícil, né? Mas viver já dá medo, né? Você já acorda com medo. Então, você vai ali administrando e eu achei que tá dando certo e eu tô feliz nesse formato, assim. É uma opção corajosa e que... eu estou achando bom. Que bom. Então, vamos passar para as perguntas, para uma conversa. Se alguém tiver alguma pergunta. A gente tem um microfone ali com a... Boa tarde, Isabela. A gente que acompanha mais
a moda, a gente trabalha com moda, né, especificamente com tecido, e numa conversa no Rio com uma pessoa que mora lá e me contou uma história e eu tô louca para saber se é verdade. Que nessa transição de vender a marca, você tinha muitas bordadeiras, muitas costureiras, algo assim, e que elas se reuniram depois e fizeram a proposta de trabalhar por um período, mesmo que fosse de graça, até que você pudesse reaver a tua marca, e elas te ajudaram nisso. É verdade? Não. Não. Olha só, hein, que história que estão contando aí. Não. Tipo assim, as bordadeiras, elas são ótimas, são minhas amigas, queridíssimas. Eu tenho certeza, até se eu pedisse para elas trabalharem de graça e por um período comigo, ó, vamos lá, não sei o quê, eu acho que elas trabalhariam. Mas nunca existiu isso, não. Entendeu? Até porque foi uma coisa que eu sempre fiz muita questão, assim, e eu dou muito valor, são nos meus funcionários. E quando eu comecei a ficar, tipo, apertada de comprar minha marca de novo e com toda essa transição e essa complicação com esses meus sócios, uma das coisas que eu fiz total questão foi de resolver essa parte com os meus funcionários. Vendi, inclusive, coisas pessoais minhas para conseguir resolver isso e reduzir. Acho que elas fariam para mim isso sim, porque até todo mundo que trabalha comigo, a gente tem um super relacionamento, mas nunca ninguém trabalhou, se reuniram e trabalharam para mim de graça, não. Isso é lenda. Pelo menos é uma lenda bonita. É uma lenda bonita. Não é uma... Acho que elas fariam, porque realmente elas ficaram, são muito amigas, assim. Todo mundo que trabalha comigo é uma super família, assim. As pessoas que ficaram comigo hoje em dia trabalhando, que é um grupo reduzido, são queridíssimas, assim. Mas nunca teve esse momento de ninguém trabalhando de graça. Boa tarde, Isabela. Meu nome é Bruna. Linkando um pouco mais com a Zuzu, né? Nós sabemos que ela teve um posicionamento político em relação à moda. Qual o seu posicionamento em relação à política, não sei, no Brasil, em algum lugar específico, nas suas coleções? Você tenta voltar um pouco mais para isso? Não, não tento. Não sou nada, não faço nada relacionado com política. Estou fora. Sou uma pessoa super light, eu sou uma pessoa apaixonada por roupa e por moda e por cor e por bordado e é só isso. Faço apenas uma coisa de coração. Nunca pensei de fazer, até pode surgir um dia na minha vida. Acho que assim, eu nunca fiz e nunca pensei nisso, mas eu acho que nada está descartado. Entendeu? Acho que um dia, quem sabe, eu posso... Mas eu acho que quando ela decide, né, não, por exemplo, não usar o trabalho na China ou na Índia, pensando em valorizar uma bordadeira brasileira, ela está fazendo política de algum modo, né? Ela está optando por uma postura profissional que, né? Então, desculpa te contradizer, mas é verdade. Eu acho que você falou, né, de um modo, eu acho que você falou, aliás, não disse aqui, mas tem uma palavra que é responsabilidade social, que eu acho que está implicado no trabalho dela, né? Você comentou isso. Eu acho que também. eu tenho, acredito muito nessa coisa de uma responsabilidade social, de uma coisa até que até teve um livro agora que foi lançado sobre responsabilidade social em várias empresas e até eles me entrevistaram e saíram coisas minhas, não sei o quê. Eu acho que também a responsabilidade social, ela está muito ligada à questão da ética. E eu acho que no meu trabalho é uma coisa que eu me importo muito com essa coisa da ética. Tanto é até que essa história, por exemplo, eu acho que as minhas bordadeiras trabalhariam para mim de graça total, porque eu acho que no meu trabalho a gente tem essa coisa da ética, entendeu? Respeito muito todos os meus funcionários, tenho essa coisa de trabalhar com as coisas brasileiras, de acreditar no meu país, entendeu? Sou muito, assim, xiita com essa história, sabe? E acho que tem que ser mesmo, senão quando você vê, você está abduzida por uma coisa, então... No modo contínuo, né? A partir do momento que você se repensou, né? Não, e até assim, eu acho que isso até acaba refletindo no meu trabalho e pessoas falando sobre o meu trabalho, dessa coisa da brasilidade, porque acaba que vira um trabalho com muita brasilidade, com muito respeitado por essa história. Sem dúvida. Alguém mais?
Então, eu só gostaria de dar um depoimento. Eu morei uns anos atrás em Florianópolis e eu era VM de uma loja. E ela, quando pensou em comprar a Isabela, ela me chamou para ver o que eu achava. E eu disse, não, vamos colocar porque eu acho que é uma marca que encanta e vai fazer um diferencial. Hoje eu moro em São Paulo, quer dizer isso, né? Mas na época, vai fazer um diferencial em Santa Catarina. E aí eu fiz a primeira vitrine em Santa Catarina totalmente com o teu trabalho. E realmente foi o que aconteceu. As pessoas ficaram profundamente encantadas, comovidas, a marca pegou. E até hoje a dona da loja, a gente continua amiga, eu estou morando em São Paulo, mas a gente continua amiga, e ela fala, olha, Ivânia, realmente que bom que eu te perguntei. Porque as pessoas naquela época tinham um certo receio, assim, né, enfim, porque tu segues por uma via um pouco diferente, né, assim, do mercado tradicional. E embora ela fosse uma multimarca, super boa e tudo, então eu queria dizer assim que foi um momento muito especial da minha vida, como VM, eu trabalhei durante muitos anos e tive momentos especiais, mas assim, ter feito uma vitrine totalmente com o teu trabalho, né, com a tua roupa, e de alguma forma tentar trazer do que eu conhecia da tua história para a vitrine, isso foi uma coisa assim que me alegra até hoje, assim, eu tenho isso como sabe, uma coisa muito especial. Obrigada por você existir, obrigada pelo seu trabalho. Eu hoje vim com esse casaquinho porque foi bem lá daquela época e você, assim, até hoje eu me inspiro em você. Eu acho que o seu trabalho tem que continuar, porque a gente precisa de uma roupa que nos encante também, que não só nos vista, né, e que encante o mundo. Obrigada. Muito obrigada. E qual era o nome da loja? Eu adoro ela, é um amor. Ela é uma fofa mesmo. Uma querida, e realmente ela vendeu muito. Imagino. Boa tarde, Isabela. Eu foi curiosa para saber se você já tinha visitado a exposição ou se você visitou hoje. E o que te tocou, que você falou, puxa, isso aqui tem eu me identifico aqui nessa parte, com o trabalho aqui que você viu da Zuzu nessa exposição. Eu vim na abertura da exposição. E, assim, o trabalho da Zuzu é um trabalho que já me encanta há muito tempo, assim, desde que eu comecei a me interessar por moda, era uma coisa que eu gostava. Minha mãe era cliente da Zuzu, eu me lembro de eu pequenininha indo com ela e ficava encantada com aquelas roupas, né, todas penduradas. Ela tinha pendurava as roupas na loja no teto, era, assim, uma loja encantadora, assim, achava lindo. E eu adoro, eu sou louca pelos vestidos que são todos de linha, meio de tricô, que tem aquelas sementinhas nas pontas. Acho aquilo lindo, assim. Tem várias roupas ali que eu gostaria de botar e sair andando na rua. Ir para uma festa, assim. Eu acho muito bonitas, assim. Eu gosto muito, até porque tem essa coisa que é muito feminino, entendeu? É uma coisa que enfeita a mulher, e eu acho isso muito importante, porque eu acho que tem horas que você vê as mulheres que você fala, meu Deus do céu, mas que coisa. Ontem eu fui numa festa mesmo, eu fico horrorizada, sabe? Elas não se enfeitam, umas roupas horríveis, você fica, que roupa é essa? Entendeu? E eu acho que falta isso. Sabe, essa feminilidade, essa coisa aquele vestido vermelho que está lá, lindo, com babado, entendeu? Eu acho que mulher é isso, é essa coisa, sabe, charmosa. Eu acho que isso falta, assim, tem faltado para mim. Então, eu acho que a Zuzu, ela tinha essa coisa que eu acho muito bonita, e é o que eu tento fazer nas minhas roupas e nas minhas coleções. É uma roupa combinada, eu sou uma pessoa que eu adoro tudo combinando, tipo o sapato combinando com a bolsa, ou a calça com detalhe que está na jaqueta, entendeu? Eu acho isso bonito, assim, de ver. Eu acho muito legal, assim, admiro muito a mulher, assim, bem vestida e com uma roupa bonita. Isabela, aqui. Ali. Como você vê a moda hoje no Brasil? E eu gostaria de saber também se você tem algum projeto em vista para a tua marca, o que você está fazendo, quais são os próximos passos teus? Eu acho, assim, que o Brasil está crescendo muito, né, em todos os aspectos, na moda, nas artes, né, na gastronomia, assim, é um grande salto. Se a gente olha há 10 anos atrás, né, a quantidade de coisas que aconteceram. Então, assim, isso é muito bacana de ver. Sim, eu acho que a moda, em geral, assim, está um pouco chata.
porque eu acho que está meio, assim, não tem uma coisa como era antigamente, como a gente estava falando, quando você vê um filme, sei lá, A Janela Indiscreta, que você vê ali a Grace Kelly com aquela roupa linda, com aquela saia maravilhosa. Então, eu acho que falta um pouco esse glamour, que na verdade, assim, eu acho que quando uma pessoa pensa em moda, apesar de não ser, de ser uma trabalheira desgraçada, da gente saber que é uma relação enlouquecida, você ter uma marca e você fazer aquilo tudo ali, né, construir uma roupa, tudo, mas ela tem aquela coisa do glamour, né, que eu acho que é o legal, assim. E então eu acho que é isso daí, primeira pergunta. A segunda pergunta dos novos projetos, eu estou com uns projetos que eu não posso falar, mas que é para o ano que vem, que é uma coisa com uma marca aí grande que é bem legal. Eu estou fazendo agora, no começo de maio, eu estou indo para Paris, que eu fiz uma parceria com um grupo é uma rede de supermercados, tem muito grande, supermercados e roupas e tudo que tem na França, que chama Monoprix. Então eu fiz uma coleção conjunto com eles. E fora isso eu faço também os óculos e relógios da Chili Beans e vou fazendo a minha coleção e tem outros pequenos projetos também que é tipo tudo meio segredo, então que eu não posso falar. Não, mas já contei do Monoprix, já contei, a Chili Beans já é antigo, mas... O infantil continua, Isa? Enrolou. O infantil, eu adoro infantil, assim, é uma coisa que sempre que dá, eu estou fazendo alguma coisa de criança. É impressionante como me chamam para... Eu acho até porque tem essa coisa de feminino e de, né, romântico. Então, assim, é uma coisa que eu gosto muito de trabalhar. Adoro um vestido lindo de festas. Teve uma época que eu fiz durante a minha marca, eu fazia também o infantil, mas acabava que o infantil dava tanto trabalho quanto o adulto. E ficavam muito caras as peças. Então eu passei a fazer só roupa mais para festa e tudo, e hoje em dia eu faço infantil quando eu faço algum trabalho de licenciamento, C&A ou Malve também, que eu fiz carinhoso, que aí é uma oportunidade de fazer um infantil que eu gosto muito, mas com um preço barato que todo mundo possa comprar. Porque criança é bom quando você vê muitas crianças com a roupa, né? E não só uma criança. Oi, eu queria saber, quando você vai criar uma campanha ou você vai criar uma peça, uma coleção, qual é a sua fonte de inspiração? No que você se inspira? Tanto para adulto quanto para criança, o que você vai buscar? Eu me inspiro muito assim no meu cotidiano, tipo, na minha vida, nas coisas, num filme que eu vejo, numa exposição, numa festa, num jantar. É muito assim o meu dia a dia, sabe? Eu tenho uma filha de 15 anos, então a minha casa vive cheio de adolescentes e a minha filha é filha única, então vive cheio de gente lá em casa. Então, assim, eu converso muito com todos eles e gosto muito de saber o que eles fazem, o que eles estão gostando de roupa agora. Eles me mostram muitos filmes novos, séries novas. Então, assim, eu sou uma pessoa super curiosa, então eu estou sempre aberta e alerta ali para meio que me interessar por tudo. E aí vou meio que vendo isso e fazendo meio um quebra-cabeça na minha cabeça, eu acho. E porque eu não acredito nessa coisa que as pessoas falam, você tem que viajar para se inspirar, ou eu agora estou indo para tal lugar. Não acho. Eu acho que você se inspira, imagina, o nosso país, a nossa cidade já é tão rica. Você vê em São Paulo quantas diferentes tribos existem, quantas diferentes tribos existem no Rio de Janeiro, né? O pessoal que vai à praia, o pessoal que vai não sei aonde, nas favelas. Então, assim, é tão, né, maravilhoso o Brasil que eu acho que se você tiver oportunidade, você vai pelo Brasil, se não, você na sua própria cidade, no seu grupo de amigos, eu acho que é uma revista, acho que é meio que tudo. Num barzinho que você vai, você vê uma pessoa com uma roupa que você fala, eu sou tipo mestre daquela de tirar uma foto da mesa do lado, tipo meio que escondida, de uma blusa que eu achei bonita, e depois ficar olhando aquela blusa e daquilo ali transformar num vestido. Adoro isso, tipo, subo no ônibus ou no metrô, entendeu? Então, eu acho que isso é legal, acho que o cotidiano é muito inspirador, assim, as próprias pessoas. Bacana.
tem mais Oi, uma. Isabela. O meu trabalho de pesquisa é com alfaiatarias, mas não é uma pesquisa do universo da moda, mas sim do universo da antropologia. Me interessa o cotidiano de trabalho dessas pessoas. E agora você falando sobre o seu ateliê, fiquei muito curiosa para entender um pouco do seu cotidiano. Qual foi essa passagem de quem estava antes trabalhando com um grupo grande de pessoas e tem esse prazer enorme em voltar para o mundo do ateliê, né? Quem são as pessoas que trabalham com você? Como é que você faz essa seleção? Como é que é o teu dia a dia, a tua relação com essas pessoas que compõem o teu ateliê? O meu ateliê sou eu e mais, sei lá, 5 pessoas. E todo mundo faz tudo, todo mundo ajuda em tudo. Eu peço opinião para todo mundo, desde a Sandra, que é a faxineira, até o Luiz, que eu trabalho no financeiro, o outro que me ajuda a organizar os tecidos e faz a produção. Assim, todo mundo é muito participativo e dá muita opinião. E é engraçado quando antigamente, assim, eu tinha muito mais pessoas trabalhando comigo, sei lá, 40 pessoas. A minha mãe outro dia falou uma coisa que falou, antigamente engraçado, né, que você nunca tinha tempo para nada. Hoje em dia eu vou levar minha filha no colégio, faço pilates, vou para o ateliê, chego 10 horas da manhã no ateliê, saio às 5 e tenho muito mais tempo, sabe? E faço tudo, tipo, resolvo a história do licenciamento, passo um e-mail, agito o desenho, tipo, 2 vestidos ali, dou para a menina produzir, vou para Petrópolis, é muito cheio de coisa, assim, eu faço tudo ao mesmo tempo e todo mundo ajuda, o que é muito legal, porque torna uma coisa, tipo, bem assim, de equipe. Agora mesmo eu estava aqui, eu fiz uma... E eu também adoro fazer vários tipos de coisas, entendeu? Eu não sou aquela que recuso fazer a camiseta do brinde da L'Oréal, por acaso. Que as pessoas acham, vou fazer camiseta de firma. Eu adoro, porque eu acho que a camiseta da L'Oréal, ou sei lá, da Shell, ou sei lá, Petrobras, era uma coisa que eles acabavam fazendo, era uma camiseta horrível que eles davam, sei lá, para a pessoa da rua, ou para o porteiro, ou para sei lá quem, tipo, não sendo preconceituosa com nenhuma dessas coisas, mas era verdade que a pessoa nunca queria aquela camiseta do brinde. Então eu tenho o maior prazer em fazer isso, por exemplo, é um trabalho que eu gosto, porque eu acho que fazer uma camiseta dessas legal é um puta desafio, entendeu? Então, assim, eu faço desde isso até o vestido de noiva, até o vestido do esquenta da Regina Casé, entendeu? Então, assim, é muito dinâmico o meu trabalho e todas as coisas que eu faço no meu ateliê. E isso é uma coisa que me encanta, assim, que eu gosto desse tipo de trabalho. Hoje em dia eu acho que eu escolhi e estou fazendo um trabalho que eu gosto mais. Então, eu faço 1000 coisas ao mesmo tempo. Mas vou dando conta ali, fazendo meio que tudo junto, ao mesmo tempo, e dá certo. Tem horas que eu fico meio confusa, que eu esqueço o nome de uma coisa, eu já tenho que anotar, estou cheia de papeizinhos, muita coisa eu anoto no meu braço, na minha mão, para não me esquecer, mas vai dando certo e estou achando bom. Oi, Isabela. Eu queria te dar um pouquinho de trabalho. Assim, trabalhinho. Seguinte, você fala de uma coisa muito interessante que da feminilidade, do glamour, de tempos gloriosos e, enfim, desse aspecto todo. Eu queria que você dissesse assim, como é que você acha, como é que você vê, dá para compatibilizar, por exemplo, é claro que deve dar, mas a história do glamour com tempos tão sombrios no Rio de Janeiro, assim, estou falando isso, sou carioca também, né? Então, a gente está vivendo uma temporada muito sombria, né? Muitos assassinatos, quer dizer, os tempos não são os mesmos tempos, são tempos muito difíceis. Aí eu queria um pouco que nós, né, todos pudéssemos pensar também de que glamour seria desses tempos atuais, que não são mais o glamour da janela indiscreta e que não é mais o glamour do Dior e que, obviamente, a gente não pode chafurdar em tempos tão sombrios. O que você acha que emerge por aí? O que vem por aí? Na sua concepção, bem... Olha, eu fico apavorada. Tipo assim, é que nem você tá apavorada, imagina, eu sou super carioca. Tipo, Rio eu cuido, eu amo. Tipo, é a camiseta que eu faço ginástica. Assim, moro de frente da Lagoa, vou de bicicleta pro meu trabalho, eu tenho uma filha de 15 anos que volta de ônibus do colégio, eu sou
carioquérrima, assim, e me preocupo muito, assim. A capa do jornal O Globo, antes de eu vir para cá, tava tipo assim, um desespero. Tipo, da gente, eu e meu marido, a gente olhar um para a cara do outro e falar, tipo, meu Deus, o que a gente vai fazer, né? Será que a gente vai ficar morando aqui, entendeu? Tá preocupante, eu acho, assim, sabe? Mas eu acho que aí é uma história tão grande, né? Porque tá preocupante tanta coisa, né? É a Copa, é todas essas coisas, né? Que uma série de questões, né? Que eu também nem sou tão entendida e tão politizada e tão, assim, para falar, mas eu acho que está muito preocupante, sim. Eu morro de medo, hoje em dia o Rio de Janeiro dá medo, como também eu acho que não só o Rio de Janeiro, mas também como São Paulo. Ontem eu estava jantando num restaurante, estava com meu telefone ali na mesa, era uma varanda, chegou o garçom e falou, ai, por favor, tira o telefone daqui, porque vai passar um cara e vai pegar o seu telefone. Falei, nossa, entendeu? Então, assim, eu acho que o mundo está muito difícil. Eu posso ser até, de repente, um pouco fantasiosa e eu acho que eu não vou deixar de ser e não quero deixar de ser e vou continuar fazendo as roupas pensando na janela discreta e na feminilidade, nas coisas mais lindas do mundo, porque não vou deixar de fazer isso, entendeu? É um pouco de fantasia que eu faço ali, de fazer vestidos coloridos e coisas lindas. Vou ali vivendo no meu mundo, porque também eu preciso ali a minha história, preciso fazer aquilo, ganhar dinheiro, vender e viver. Mas isso é uma questão, mas a outra questão não sei como a gente vai fazer, entendeu? Acho que tá complicadíssimo, entendeu? Eu também fico assustadíssima como você, entendeu? E eu tenho filha pequena, tenho tudo isso, eu acho que está muito preocupante, assim, mas infelizmente eu tento fazer o que eu posso, tipo, o Rio eu amo, eu cuido, eu acho que eu sou uma pessoa que eu faço só coisas boas para a cidade, entendeu? Eu tento fazer coisas bonitas, tento, sabe, que as pessoas tenham uma visão, uma imagem do Rio de Janeiro, pelo menos na moda carioca, legal, e estou sempre fazendo movimentos, tudo que pedem para eu fazer da camiseta para não sei o quê, do Rio, que possa ajudar, é o que eu posso fazer, mas independe de mim, entendeu? Que eu estou lá lutando para tentar melhorar, mas realmente está muito difícil. Eu acho que a gente está passando por um momento que está complicadíssimo. Mesmo o Brasil e o Rio e tudo, que está desesperador. Eu tenho 1000 amigos meus que estão, tipo, indo embora, é uma tristeza. Então, a gente tem tempo para mais uma pergunta, se alguém quiser finalizar. É isso? Oi? Eu acho que essa história de trabalhar com materiais peças, um botão antigo, tem um preço que só quem trabalha realmente sabe. Então, assim, você entrar em várias lojas e não encontrar aquele botão e trabalhar com isso, eu acho que é complicado você apresentar isso para um público e esperar que ele aceite aquele preço e que ele valorize do mesmo jeito que você valoriza. E eu acho que você tem uma situação especial porque você já teve um reconhecimento muito grande. Você já foi apresentada a um público muito grande. Então, hoje, desse espaço que você escolheu, que é mais especial, mais reduzido, você ainda tem a visibilidade, continua grande e as pessoas sabem. Ela trabalha com materiais especiais, com coisas exclusivas. Então, aquele valor é aceito, mas eu fico pensando para pessoas que trabalham, que não talvez nem pretendam chegar nesse nível grande, nesse nível internacional, nesse nível, receber essa aceita, eu não sei, esse valor, assim, eu fico pensando um pouco nisso. Não, eu acho que quando eu comecei também nada é fácil. Quando eu comecei foi também difícil de ter essa aceitação e eu acho que até hoje em dia, imagina, tem várias pessoas que chegam, já aconteceram 1000 vezes, até mesmo lá fora, de gente chegar para mim, ver um produto meu e falar, nossa, mas é tão caro esse produto, por que você não faz na Índia ou na China? Pô, o Brasil é caro, né? Esse bordado tá caríssimo, essa roupa tá caríssima. E eu, tipo, olhar com uma cara, até hoje, chegam clientes no meu ateliê que, tipo, olham coisas e falam, ah, mas esse vestido é caríssimo. Imagina, a bordadeira ficou 3 meses bordando, a linha veio de não sei aonde, o vestido eu tingi, era uma cortina antiga do meu ateliê que eu retingi numa bordadeira que faz uma tintura manual, entendeu? Assim,
mas mesmo desde o começo, assim, quando eu comecei a trabalhar com esse tipo de coisa, que é uma coisa que eu acredito e que eu acho bonita e que eu pago, mesmo quando lá atrás, quando eu comecei e sempre, desde que eu, sei lá, vendia bombom no colégio para comprar, que a minha mãe não ficava me dando dinheiro para eu ficar comprando tudo que eu queria. Então eu fazia bombom, vendia no meu colégio, pegava o dinheiro dos meus bombons e comprava as coisas que eu queria. E mesmo lá nessa época, eu era uma pessoa que eu dava valor para comprar uma coisa diferenciada. Eu me lembro que tinha um brechó que vendia roupas reformadas e que eram com botões, sei lá de onde. Eu achava legal. Acho que existem pessoas que dão valor a isso no mundo inteiro. Entendeu? Coisas diferenciadas, coisas que tem trabalhadas e que tem essa coisa do vintage, do antigo e do manual. É igual que você vê a roupa com algodão 100%, sei lá, bio, não sei o quê, é muito mais cara do que a outra. Hoje, muitas pessoas não querem pagar aquele preço do algodão bio que fala, vou pagar esse preço desse algodão bio, essa camisetinha, vou comprar outra mesmo, entendeu? Mas tem gente que paga, então acho que existe esse reconhecimento, mas sem dúvida nenhuma é muito mais duro, muito mais difícil, é muito mais complicado você fazer uma roupa especial, as pessoas entenderem, essa coisa do diferencial, mesmo assim a minha roupa, quantas vezes eu já recebi milhões de elogios, mas quantas críticas, imagina, roupa caipira, roupa não sei o quê, então acho que você tem que meio focar numa coisa, acreditar e ir naquilo, entendeu? Não dá para você mudar. Eu penso assim, eu acredito muito nas coisas assim que eu acho que são verdades, entendeu? Então, acho que é por aí, mas eu acho que é um caminho difícil sim. Acho que muita gente não dá valor, acho que as pessoas não querem pagar um preço por uma coisa cara, todo mundo quer tudo barato. Acontece, tem gente para tudo, né? Outro dia eu estava conversando com uma menina que fez uma venda, uma marca de bolsas, é muito legal, elas fazem tudo com reciclado, é uma marca espanhola chamada Peseta. E elas estavam conversando comigo e elas moram em Barcelona, ela estava contando, não, que eles têm um lugar, achei interessantíssimo, que um grupo de amigos aluga uma fazendinha perto lá de Barcelona, e aí um planta tomate, o outro planta alface, não sei o quê, e eles vão fazer os piqueniques no final de semana com os filhos, não sei o quê. Todo mundo pega os legumes, as verduras, não sei o quê, trazem e é a feira da semana. Eu falei, nossa, que coisa civilizada, né? Que tipo incrível. Eu falei, ela falou, pois é. E aí você vê, esse nosso grupo, por exemplo, ninguém compra em loja dessas tipo gigantes, dessas lojas fast fashion. Eles são radicalmente contra, porque eles acham que, gente, é uma loucura, assim, tem toda aquela coisa que dizem que tem a exploração, fora que o mundo já está com muita roupa, fora que para que vai comprar mais meia dúzia de camisetas, né, podrinhas, que eles têm uma coisa de preferem comprar uma coisa legal, entendeu? Gastar o dinheiro e comprar uma coisa legal e que eles têm essa coisa É legal também, é um pensamento, eu fiquei encantada, né? Enquanto isso, minha filha tem 15 anos, ela está no auge do Forever 21. Ela só pensa nisso, me fez enfrentar uma fila. Eu fui com tipo 15 adolescentes, a gente não pode ir contra isso, é uma realidade. Fui lá, falei, tipo, dei para ela, dei R$100, falei, você pode comprar R$100. A mesada dela, ela comprou com R$100 o que ela queria. Enlouquecia, ela queria tudo, poderia comprar a Forever 21 inteira, com 15 anos de idade, né? Acho que a gente tem que ir ali direcionando e meio que colocando, porque senão viram pessoas, a gente estava conversando sobre isso, né? Que é complicado, assim, a gente tem que dar uma organizada nessa geração. Mas é interessante, né? A gente ter as duas imagens, a Isabela criança dentro da loja da Zuzu, admirando aquelas roupas e na fila com a filha, né? Na fila de uma fast fashion com a fila. Ou seja, é se equilibrar nessa corda bamba mesmo, né? Entre uma memória e a atualidade aí para fazer seu trabalho. E é muito difícil também, você imagina, você não ser abduzida por aquele mundo. Quando eu entrei na Forever 21 com ela, eram tipo 5 amigas, cada uma foi para um canto, eu fui para um outro canto, quando eu vi eu estava com a mão cheia de coisa, eu falei, eu tô louca, eu não preciso de nada disso, entendeu? Você fala assim, o que é isso? Era uma saia de malha, uma camiseta de malha, 2 calcinhas sutiãs, R$15, olha que graça, R$9,90.
E quando eu vi, eu estava numa fila, né? É muito louco isso, indo experimentar. Aí eu olhei e falei, não, gente, pelo amor de Deus, tá tudo errado, eu tenho tudo isso, eu não preciso de nada disso. Pendurei tudo ali no lugar. Ela comprou um macaquinho jeans, que era até bonitinho, um conjunto de calcinha sutiã, foi o dinheiro que ela tinha, ponto. Acabou, as amigas engraçadíssimas também, é muito engraçado você ver esse... comprando mil coisas, eu falando, gente, pelo amor de Deus. Mas você, né, como você rapidamente, né? E você voltou para o seu ateliê no Horto, Não, fechou eu falei, as portas. Não preciso. Eu falei, eu não preciso de nada disso, eu tô louca, entendeu? Acabou isso. E quando você vê, né? Mas você vai, isso é toda uma questão de amadurecimento. Antigamente, eu me lembro, hoje em dia eu viajo, eu trago, sei lá, um sabonete. Outro dia eu trouxe, viajei e trouxe para minha filha, tipo, sei lá, fui para Punta del Este, que aliás é muito legal, assim, eu adorei. E aí trouxe para ela 2 sabonetinhos, ela falou, poxa, você só trouxe isso. Eu falei, gente, mas é um sabonete maravilhoso isso daqui. É isso daqui, pronto, né? Porque a gente, quando vê, tá muito nessa coisa do consumo, né? É muito louco, né? Muito legal. Perigoso. Isabela, foi muito bacana conversar com você. Muito obrigada. Tenho certeza que tem coisa aí para a gente pensar, né? Então, acho que é isso.